receita parece ser a mesma, resta saber como é que vai reagir a economia espanhola. O que aqui foi destacado destas medidas da subida do IVA e do corte do subsídio de Natal, com esta nuance muito interessante de que os funcionários públicos serão compensados depois de 2015 nos fundos de pensões, significa que a Espanha vai ter que fazer um programa de rigor de contas públicas, com medidas de austeridade, e este corte de despesa, embora seja, como estávamos a dizer, uma espécie de medida previsível, é a que tem um impacto mais rápido na consolidação das contas e, portanto, é expectável desse ponto de vista. O impacto na economia espanhola, com certeza que vai ter um impacto negativo, até porque vai ter desde logo um impacto na procura interna, e isso para nós é preocupante, para nós Portugal é preocupante, porque Espanha continua a ser o nosso grande parceiro comercial, para onde nós exportamos, e embora ainda há pouco dizíamos que o grande motor do crescimento das exportações portuguesas este ano foi a venda para fora do território da União Europeia, mas essas vendas significam pouco mais de 1/3 do geral. Portanto, nós continuamos a vender essencialmente para a União Europeia. E Espanha representa ainda 25%. Sim. Portanto, é exatamente por isso que nos preocupa esta contração de uma eventual contração da procura interna. Dito isto, é o que Espanha tem que fazer neste momento, não só para continuar a aceder aos fundos de que necessita, porque parece-me absolutamente expectável que quem empresta queira rigor do Estado, que é quem recebe o empréstimo, embora, como nós sabemos, em Espanha o empréstimo se destina especialmente à banca, e de facto é essa a nota de que Espanha vai ter que aplicar também um programa de rigor e de ajustamento para continuar a merecer a confiança dos seus credores e dos mercados. Rui Leão Martinho, más notícias em Espanha são más notícias em Portugal? São, exatamente, foi já assinalada essa questão da dependência das nossas exportações, portanto, mais trabalho, mais imaginação, mais esforço aos nossos empresários, que, como sabe, é um número, apesar de tudo, diminuto no número de empresas que temos em Portugal, são cerca de 400 as exportadoras, e também da diplomacia económica e também do AICEP, por tudo em conjunto têm feito este trabalho fantástico de as exportações, mesmo neste período de conjuntura, num período em que estamos a ser intervencionados, continuam a crescer, mas penso que estas notícias são um pouco reflexo de duas coisas, daquilo que nós já prevíamos para a Espanha, porque as notícias em Espanha foram sendo dadas politicamente gota a gota e sempre tendemos a pensar que o melhor era não chegar a este ponto, pelo reflexo que tem para Portugal e, evidentemente, também para um país tão grande como a Espanha. Chegados aqui, penso que temos efetivamente ainda que pedalar mais neste aspecto das exportações e internamente também, para que não haja um contágio maior da situação. Os mercados costumam reagir bem, pelo menos numa primeira fase, à austeridade. Sim. É isso que vai acontecer nos próximos dias? Vai acontecer com certeza, como também quando foi o início da intervenção em Espanha, que a Bolsa, recorda-se, subiu, mas depois penso que isto tem que ser consolidado, lá e cá. De qualquer maneira, repara que a questão fundamental é que estas primeiras medidas repetem-se aqui, como se repetiram na Irlanda, como se repetiram em países onde há intervenção. E depois, chegado praticamente a meio do período, que é o que sucede agora em Portugal, temos que ver até que ponto é que atingimos as metas e o que é preciso fazer. E é agora que essa imaginação tem que ser posta ainda mais, digamos, em prova, com medidas, lá está, e voltamos ao princípio, em que a parte, digamos, das receitas seja suplantada pelo corte de custos, pelo corte de despesas, pelo corte de gastos, porque é possível fazê-lo. E se Espanha falhar, o que é que acontece a Portugal? Se Espanha, pela sua dimensão, não conseguir ser um aluno exemplar, como pelo menos Portugal tem sido, no cumprimento das metas inscritas no memorando com a Troika? Bem, seria, em primeiro lugar, preocupante para os espanhóis e imediatamente para nós. Nós já assistimos ao que é... Exatamente. Para a Europa, com o peso que a Espanha tem. Nós já assistimos ao impacto do contágio só de uma suspeição da necessidade de apoio financeiro. Isso contagiou toda a Europa e teve um efeito negativo em toda a Europa. Na eventualidade de uma incapacidade de Espanha de cumprir este programa e de não cumprir os seus objetivos, se poria de facto em causa a estabilidade da economia europeia, mas vamos continuar a ser otimistas e achar que a Espanha vai conseguir. Deixe-me só fazer uma nota sobre uma das medidas que a doutora Mónica há pouco referiu e que me parece inteligente, que é a questão deste subsídio
reverter a partir de 2015 para o Fundo de Pensões dos Trabalhadores de Estado. Eu acho que isso é importante, porque efetivamente, como se sabe, todos os países têm problemas com a questão da segurança social, dos fundos de pensões, das pensões de reforma e, portanto, isso pode ser como que o início também em Espanha de um tal pilar, para além do pilar 1, a criação do pilar 2 e a pouco íamos até pelo menos ao terceiro pilar dos sistemas de segurança social, que não é a fase, digamos, conjuntural mais favorável, mas tem que se fazer nos países. Por outro lado, não foi anunciado, mas como também li, estaria em estudo a diminuição da TSU, que foi uma questão que em Portugal, desde o início, foi falada e depois abandonada. Talvez seja também a altura, agora que estamos a ter que rever as medidas, repensar ou não da utilidade e da possibilidade de implementar aqui a descida da TSU. Rui Leão Martins, Rita Ferro, muito obrigada pela vossa análise e reflexão.